Olá, gravando esse vídeo aqui para mostrar como que está a minha cultura de kefir de água, aquela que havia começado a esfarelar. Então, eu fiz algumas trocas, acabei deixando fermentar por 2 dias, às vezes 3 dias, e olha como que está o estado dela. Ela fermenta, mas não se multiplica. Eu não sei se está conseguindo mostrar bem, mas olha a aparência da cultura. Então, ela parece uma massa. Dá para ver poucos grãos e a maior parte dela parece realmente uma massa. Eu vou pegar aqui com a colher. Então, olha isso aqui. Eu não consigo ver grãos nítidos. O que eu consigo ver mais é algo como se fosse uma massa. Então, aqui eu tenho uma quantidade de aproximadamente uma colher. Eu vou tentar pegar toda a cultura aqui. Então, vou ver se foca. Realmente está ruim para focar. Pronto, focou. Então, olha a aparência dela. Parece que é uma massa. Nesse caso aqui, ainda eu consigo ver alguns grãos maiores, mas olha, você vê que ela parece realmente uma massa, uma areia. Olha essa parte aqui. Aqui, olha, nessa parte aqui mais nesse inferior dá para ver esse grão aqui que está maior, mas o resto realmente parece uma massa. Então, na hora que a gente mexe com ela, parece uma areia molhada, de tão farelo que tem. E não dá para observar grãos. O que eu vou fazer? Eu tinha tentado aumentar a quantidade de açúcar, não fermenta, mas não observei multiplicação. O que eu vou fazer agora? Antes de desistir dessa cultura aqui. Eu tenho uma outra cultura que está em um outro pote, vou mostrar ela num segundo momento, mas agora eu quero dar um enfoque para isso aqui. Cultura que está uma massa, que esfarelou. Eu vou fazer o seguinte, eu pretendo gravar agora um vídeo todos os dias, que eu sei que eu não vou viajar. Eu vou cultivar ela por 3 dias, ou seja, eu vou fazer 3 trocas utilizando somente um açúcar mascavo. Eu vou utilizar esse açúcar mascavo. Eu vou utilizar 200 ml de água e uma colher bem cheia para garantir que eu tenho ali açúcar em excesso ou que eu tenha alimento em excesso. E depois eu vou selecionar alguns grãos maiores para ver se eles multiplicam e se a cultura se desenvolve a partir deles. Caso a partir deles a cultura continue esfarelando e não se desenvolva, eu acho que o melhor passo seria descartar e procurar uma nova doação. No caso, eu tenho uma outra cultura, então eu vou focar na outra cultura e vou descartar os grãos, porque é o seguinte, mesmo que o kefir de água esteja fermentando, mas se ele não estiver se multiplicando no formato dos grãozinhos, pode ser aí que a gente tenha um desequilíbrio entre os vários micro-organismos que compõem a cultura do kefir de água. Isso não dá para falar com muito fundamento científico, pois a gente ainda não tem muitos estudos sobre tal assunto, mas é o que eu penso. Então, nesse caso, eu acho que o mais interessante ou o mais fácil, para a gente não ficar quebrando muita cabeça, seria descartar a cultura e realmente procurar uma outra cultura fortalecida e tentar entender o que pode ter acontecido para não se repetir. No meu caso aqui, eu sei que foi um açúcar sujo, não cuidar. A onda de calor aqui no centro-oeste, principalmente Goiânia, veio bem forte, então eu sei que isso impacta também. Então eu entendo a dificuldade de pessoas, principalmente do norte, nordeste, centro-oeste, regiões de muito calor, em cultivar o kefir de água. Regiões do sul, sudeste, que tem temperaturas mais baixas, pode ser um pouco mais fácil. Outro fator que eu também acredito que possa aí ter efeito seja a questão da água, talvez. Eu estou utilizando a água do filtro de barro, não pretendo mudar a água, mas o que eu pretendo fazer nesses 3 dias é adicionar carbonato de cálcio para trazer dureza para a água. Se eu tivesse o cloreto de cálcio, eu acho que seria até melhor, mas como eu não tenho, eu tenho só o carbonato, vou adicionar carbonato mesmo assim. Então, que eu vou fazer? Eu vou preparar aqui agora essa fermentação. Vou colocar aqui 200 ml de água. Deixa eu nivelar aqui. Mais ou menos, aproximadamente 200 ml de água filtrada.
vou adicionar uma colher bem cheia desse açúcar mascavo e botar para fermentar e fazer isso durante 3 dias. Na terceira troca, eu vou trocar a cada 24 horas. Na terceira troca, eu pretendo separar alguns grãos para ver se dá conta de formar uma nova cultura. Caso esses grãos separados não se multipliquem ou desmanchem, nesse caso não tem muito o que fazer. Eu acho que o melhor seria realmente descartar essa cultura. E agora eu vou preparar tudo e colocar para fermentar, mas eu também tenho uma outra cultura aqui que eu reativei e está fermentando, e qualquer coisa eu foco somente nessa cultura aqui, mas relatando aí o caso dessa cultura aqui que enfraqueceu e começou a esfarelar.